Olá pessoal, bem-vindos de volta ao meu canal, o canal do Engenheiro Viajante. Eu sou o Pedro e hoje eu vou falar de um assunto que eu sempre quis falar nesse canal, que é raios. Desde quando eu não tinha o canal ainda, eu falava, quando eu tiver um canal no YouTube, ou se eu tiver um canal no YouTube, eu vou falar sobre esse assunto. E porque eu estudei raios na minha graduação, eu fiz uma iniciação científica, uma pesquisa científica nisso, e é daí que vem o meu gosto por esse assunto. E que é um assunto que muitas pessoas conhecem esse fenômeno fantástico, mas não sabem muito bem como é que funciona. Então vamos falar um pouquinho disso. Bom, primeiro a gente precisa definir o que é um raio. Um raio é uma descarga atmosférica que percorre o ar através do rompimento do dielétrico do mesmo. E através de uma grande diferença de potencial entre dois pontos do ar, este se torna um condutor elétrico, ao rompimento do dielétrico do ar. Então a corrente elétrica é capaz de percorrer um lugar que até um ponto atrás era um isolante elétrico. E então esse passa a ser condutor. Então o percorrimento da corrente elétrica através desse canal rompido do ar é, por definição, o raio. Mas existem diversas nomenclaturas para o raio. Raio, descarga atmosférica, relâmpago, trovão. Vamos ver exatamente o que são essas diferentes nomenclaturas. O raio e a descarga atmosférica descrevem o fenômeno completo. Agora, o trovão se descreve apenas o barulho que o raio produz. E o relâmpago é a luz que o raio produz. Portanto, quando nós presenciamos um raio, nós primeiro vemos o relâmpago e depois ouvimos o trovão, porque a velocidade da luz ela é muito superior à velocidade do som. Então, a luz que o raio produz chega nos nossos olhos muito antes do que o trovão. Nós vemos essa diferença muito grande porque nós podemos observar esse fenômeno a quilômetros de distância. Então, essa diferença passa a ser perceptível. Agora, como é que se forma um raio? Um raio pode ser formado de diversas formas. Ele pode ser produzido em tempestade de areia, em erupções vulcânicas, mas vamos falar sobre o mais comum, que é produzido por uma nuvem chamada cumulonimbus. Existem diversos tipos de nuvem, cirros, estratos, nimbus, cumulonimbus, e também existem as junções desses tipos de nuvem, que seria, por exemplo, cirros estratos e umas outras aí, que forma toda a gama das possibilidades de nuvens. Mas vamos focar na cumulonimbus, que é a que produz raio. Agora, uma pergunta que parece até uma pergunta besta, que muita gente já deve ter se feito quando era criança, mas a gente não dá muita bola, mas pouca gente sabe por que uma nuvem não cai. Você deve estar se perguntando aí, a nuvem é mais leve do que o ar. Errado, a nuvem não é mais leve do que o ar. Do que é formada a nuvem? A nuvem ela é formada por partículas de gelo e de água. E também por gás, água no estado gasoso. Mas o que você vê da nuvem? Quando você está vendo a nuvem, você não está vendo água no estado gasoso, porque a água no estado gasoso ela é invisível. Não é possível ver. Aquilo que você vê saindo da panela quando a água está fervendo é a água se liquefazendo. Então é a água no estado gasoso se liquefazendo no ar no momento que ela encontra uma massa de ar um pouco mais gelada do que estava dentro da panela. Portanto, a nuvem, o que você vê da nuvem são partículas de água, é água no estado sólido e líquido. Portanto, essas duas partículas são mais pesadas que o ar. Se você derrubar um gelo aqui no chão, ele vai cair. Se você derrubar a água da mesa, ela vai cair. Então, é mais denso do que o ar, inevitavelmente. Então, por que a nuvem não cai? Na verdade, a resposta é a nuvem cai, e ela cai o tempo todo. Agora, como é que acontece isso? Suponha uma gota d'água no topo da nuvem, que ela vai cair. Inevitavelmente, a gravidade puxa ela para baixo, e ela está caindo, ela vai colidindo com outras partículas, vai se tornando uma gota d'água maior. Agora, quando ela deixa a superfície da nuvem, a base da nuvem, ela encontra um ambiente em que a umidade relativa é inferior a 100%. Então, é um ar muito mais seco do que tinha dentro da nuvem. Aí, ela pode evaporar de novo. Essa gota d'água, ela consegue evaporar. E quando ela evapora, ela se torna mais leve do que o ar, porque a água no estado gasoso ela é mais leve do que o ar. E vai subir de volta para o topo da nuvem. Quando ela penetra dentro da nuvem de novo, a umidade relativa é maior
e ela vai se tornar água de novo. Ela vai se tornar água no estado líquido de novo. Ela vai liquefazer. E ela volta para o topo da nuvem, nesse caso. Então, percebe que existe um ciclo mantendo a nuvem. A água cai, a gota d'água cai, ela evapora, volta para o topo da nuvem e volta a cair de novo. Então, isso forma um ciclo convectivo dentro da nuvem que mantém a nuvem no ar do jeito que ela está. Então, ela está em constante movimento. Acontece que, quando existe uma cumulonimbus, esse tipo específico de nuvem ela é conhecido por ter uma altitude muito elevada. Muito elevada. Então, ela pode chegar a 15 km de altitude. Isso daí é mais alto do que a altitude de cruzeiro de um avião. E as correntes dentro dessa nuvem podem ser fortíssimas, podem ser muito elevadas. Pedra de gelo voando a velocidades incríveis lá. Por isso que um avião, ao contrário da percepção popular, é que um avião pode cruzar uma nuvem que não tem problema, quando ele encontra uma cumulonimbus, ele é obrigado a desviar, porque uma cumulonimbus pode literalmente destruir um avião em pleno voo, por conta da velocidade das correntes convectivas dentro da nuvem. Acontece que quando você tem um sistema convectivo, uma nuvem, em que essas partículas d'água estão colidindo entre si, a gente pode lembrar das aulas de física, de eletrostática na escola, em que quando você atrita um material com outro, esse material tende a se polarizar. Portanto, você separa as cargas positivas das cargas negativas desse material. E isso acontece dentro da nuvem. Quando você atrita as partículas de gelo, as próprias partículas d'água, entre si, elas se polarizam. Então, as cargas negativas vão para um lado, as cargas positivas vão para o outro, mas essas cargas elas não ficam flutuando desorganizadamente pela nuvem. Elas tendem a se organizar de uma certa forma, que é cargas positivas para o topo da nuvem, cargas negativas na parte inferior no meio da nuvem e um núcleo de cargas positivas na parte inferior da nuvem, um núcleo um pouco menor. E quando há um acúmulo muito grande dessas cargas dentro da nuvem, há o rompimento do dielétrico do ar por conta da tensão elétrica que ela acumula. Agora acontece que existe um núcleo de cargas positivo e um núcleo de cargas negativo dentro da nuvem. E essas cargas tendem a se atrair. Elas querem se anular, se neutralizar. Acontece que a própria nuvem mantém as cargas separadas. Portanto, qual que é o caminho mais fácil para ela se neutralizar? É através de um raio, que geralmente ela se descarrega dentro da nuvem. Portanto, 70% dos raios que ocorrem, eles não são nuvem para o solo. Eles não caem, na verdade. Eles percorrem dentro da nuvem ou entre duas nuvens muito próximas. Porque é um gasto muito menor energético você percorrer um espaço muito menor que é dentro da nuvem do que da nuvem até o solo, que é uma distância muito maior. Existe um dielétrico muito maior para se romper nesse caso. Portanto, 70% dos raios ocorrem dentro da própria nuvem. Agora, 30% eles descem para o solo, que são os raios que a gente chama de nuvem-solo. E não são só esses os tipos de raios que existem. Existem intranuvem, entre nuvens, nuvem-solo e nuvem ionosfera. Mas existem também outros eventos relacionados com raios que não vem ao caso mencionar aqui, que são raríssimos também. Mas agora vem aquela clássica pergunta: o raio sobe ou ele desce? Na verdade, ele faz os dois. Mas dentro dos 30% de raios que percorrem da nuvem para o solo, cerca de 90% são raios de polaridade negativa, que significa que é um raio que desce. Mas também existem os raios que saem do núcleo negativo e sobem para o núcleo positivo da nuvem. Existem os dois. Mas em um único raio, ele pode subir e descer diversas vezes. Mas agora, quando o raio ele desce, muitas cargas negativas descem de uma vez só. E então inverte um pouco a polaridade, porque aquele ambiente no solo fica um pouco saturado de cargas negativas. Então, algumas dessas cargas acabam voltando para a nuvem de novo. E existe um efeito mola, porque volta muitas cargas e vai, volta e vai e volta. Acontece que uma multiplicidade normal de um raio são 3 vezes, é um raio que cai 3 vezes. Mas isso pode ser, 7, já foram registradas até 20 descargas em um único raio.
Então a resposta para a pergunta é, o raio sobe ou desce? Sim, e ele sobe e desce no mesmo raio. Agora, qual que era o local que existe maior probabilidade de você ser atingido por um raio? Isso daí é uma questão probabilística. Existe uma probabilidade muito maior de você ser atingido por um raio se você estiver no topo de um prédio. Isso daí aumenta a probabilidade de você ser atingido. Então, é normal você ver registros de raios que atingem, por exemplo, um prédio muito alto, como o prédio mais alto do mundo, Burj Al Khalifa, sei lá como é que se chama, como é que se pronuncia o nome desse prédio. Mas também outros lugares que são muito altos, como, por exemplo, o Cristo Redentor, já existem diversos registros de raios que atingiram o Cristo Redentor. Isso acontece porque existe o efeito ponta. Aquele objeto lá, ele está muito mais próximo da nuvem. Então existe uma barreira de isolante muito menor para o raio romper. Então a probabilidade é muito maior. O que não quer dizer que ele vai atingir aquele ponto. Pode ser que do lado de um prédio de sei lá, 600 metros, caia um raio no chão. Isso daí não é impossível de acontecer. Acontece que a probabilidade maior é que ele caia no prédio. Mas agora, como é que é a melhor forma de você se proteger de um raio? Se você estiver num campo aberto, é melhor deitar? Ficar embaixo de uma árvore? Nenhuma dessas formas está correta. Porque existem 3 formas, pelo menos eu vou falar de 3 formas possíveis de você ser atingido por um raio. Você pode ser atingido diretamente, é uma descarga na cabeça que você leva. Nessa daí, particularmente, eu não acredito que existe possibilidade de sobrevivência. Quando uma pessoa fala, eu fui atingido por um raio e sobrevivi, eu acho que não foi uma descarga direta, porque a quantidade de calor gerada por um raio, a corrente elétrica, é capaz de matar uma pessoa tranquilamente. Portanto, quando uma pessoa foi atingida por um raio, eu acho que as outras possibilidades, que são uma descarga indireta, que acontece quando você é atingido, quando um raio cai próximo de você. Porque quando um raio ele não cai e vai para o fundo do inferno. Ele se espalha pela superfície, neutralizando as cargas do solo. E quando você está posicionado próximo do raio, você também está carregado. Então ele também quer neutralizar você. Portanto, o raio ele pode cair do seu lado, subir por uma perna e descer pela outra e neutralizar outras cargas. Portanto, aquela corrente estar percorrendo o seu corpo também. Isso também é uma descarga indireta que você leva do raio. E uma terceira forma é que você ser atingido por uma descarga conectante. Porque quando o raio cai, ele vai rompendo o dielétrico do ar, da nuvem ou do solo, e quando ele vai chegando próximo do solo, existem descargas conectantes, que são pequenos raios que vão saindo do solo e traçando o céu até que ele encontre o steep leader, que é o principal, se encontre com essa descarga conectante. Então, uma das descargas conectantes que vem do solo vão formar o canal do raio. E você pode ser atingido por uma dessas descargas conectantes vinda do solo. Mas isso daí você não pode ver a olho nu. Isso acontece a uma velocidade muito grande. Existem filmagens em alta velocidade que você vê traçando o raio, em que você vê o steep leader traçando o céu e formando o canal do raio. Portanto, tendo isso em vista, existe um procedimento aconselhado pelos especialistas que reduz a probabilidade de ser atingido por um raio. Se você está num campo aberto, você tem que juntar os pés para você reduzir a probabilidade de você ser atingido por uma descarga indireta, e você tem que agachar para então reduzir a probabilidade do efeito ponta. Mas esse procedimento é para ser utilizado em último caso. Eu vou até contar uma história pessoal minha em que eu deveria ter utilizado esse procedimento e não utilizei. Mas a questão é que você precisa achar um abrigo. Se você estiver a 15 minutos de um local fechado, é melhor você procurar esse local do que ficar agachado por, 2 horas até a chuva passar, esperando que um raio não te atinja. Esse procedimento é em muitíssimo caso. Mas o que é um abrigo? Um abrigo é um local que funciona como uma gaiola de Faraday. Aí você me pergunta, o que é uma gaiola de Faraday? A gaiola de Faraday é um local fechado em que um raio ele possa cair nesse local e existe uma carcaça externa que possa conduzir o raio sem que ele penetre nesse local
e atinge as pessoas ou o que quer que esteja no interior da gaiola. Portanto, o que funciona como uma gaiola de Faraday? Uma casa que é fechada em cima e dos lados, qualquer lugar que é fechado em cima e dos lados e que funcione como um condutor. Um carro, por exemplo, é um perfeito abrigo para um raio, porque ele funciona exatamente como uma gaiola de Faraday. Contanto que você não esteja com o braço para fora, você está perfeitamente protegido dentro do carro. E isso daí também é um dos mitos que vale a pena tirar, que é porque que o carro é um abrigo bom. Porque muita gente acha que é o pneu de borracha. Mas o pneu de borracha não faz diferença nenhuma para o raio. O raio ele já percorreu quilômetros de distância para atingir aquele ponto. O pneu de borracha não vai fazer a menor diferença. Isso também vai para um outro mito que algumas pessoas que acham que você está usando um calçado de borracha vai te proteger de um raio. Ou mesma coisa. O raio percorreu quilômetros de distância de um isolante elétrico. Não vai ser 2 centímetros de uma sandália de Havaiana que vai parar aquele raio. Mas agora vamos para a minha história. Eu sempre falei que esse procedimento, eu sempre achei esse procedimento um pouco falho, tendo em vista isso que eu tô falando. É para ser utilizado em última instância, quando você não tem nenhuma opção de abrigo. E eu falava para mim mesmo, eu só vou utilizar esse procedimento em ultíssima instância. O que quer dizer isso? Quando você está na iminência de ser atingido por um raio, existe um acúmulo de cargas eletrostáticas muito grande no solo e em você também. Quais são os efeitos disso? O seu cabelo começa a levantar. Como naquele clássico caso de pessoas que estão segurando aquela bola que se chama o gerador de Van de Graaff, que o cabelo sobe. Nesse caso, as pessoas estão isoladas, não toque em um gerador de Van de Graaff sem estar isolado, senão você vai levar uma descarga elétrica muito grande e isso dói. Dependendo da capacidade do gerador, você pode morrer. Mas essa pessoa está isolada e o cabelo começa a levantar. Por quê? As cargas elétricas que estão no seu corpo, elas são da mesma polaridade. Então, se o núcleo de cargas negativas na nuvem está passando por cima daquela região, existe um acúmulo de cargas positivas no solo. E aquelas cargas positivas começam a se repelir. Elas querem se repelir e quando elas estão no seu cabelo, as cargas elas se repelem e o seu cabelo sobe porque elas querem ficar o mais afastadas possíveis uma das outras. E isso acontece quando você está na iminência de ser atingido por um raio. E isso aconteceu comigo. Apesar de eu não ter o cabelo comprido, eu estava subindo uma montanha chamada Montserrat, na Catalunha, uma montanha famosíssima, e estava lá fazendo uma caminhada, subindo, e estava começando a chover, garoar um pouquinho. Aí eu falei, tudo bem, é só uma garoa, né? Vamos continuar subindo. Só uma garoazinha, não tem problema nenhum. Aí começou a cair uns raios, eu comecei a ouvir o raio, aí de repente passou mais próximo, aí eu falei comigo mesmo, isso daí tá perigoso, aqui a gente tá numa montanha, estamos indo pro topo da montanha, vai começar a ficar mais e mais perigoso. Eu pensei comigo mesmo, de repente é uma boa ideia voltar agora, mas por irresponsabilidade minha a gente não voltou, porque eu era o único naquele grupo que poderia falar alguma coisa a respeito do perigo daquela situação. Aí continuamos a caminhada e subindo, eu comecei a pensar, será que se a gente estiver numa iminência de ser atingido por um raio, eu vou conseguir ver o cabelo deles subindo? Porque já estava um pouco molhado o cabelo. Mas aí deixei isso pra lá. Quando a gente estava chegando próximo de uma cruz que fica num pico intermediário da montanha, nós estávamos caminhando próximo do local e nós reparamos que a cruz, que era feita de metal, ela estava zumbindo lá, como se fosse um fio desencapado. E quando eu olhei para os meus amigos imediatamente, eu vi que os cabelos deles estavam completamente para cima e eu vi que o cabelo de todo mundo tava para cima. Aí foi a hora do desespero. Gritei para todo mundo, vamos sair daqui agora. Aí começamos a correr daquele local. E isso foi contra a minha teoria, porque teoria e prática é coisas completamente diferentes. Quando você está na iminência de ser atingido por um raio, você não sabe como é que você vai reagir. Nesse momento eu acharia que, logicamente pensando,
a melhor solução seria agachar e esperar. Mas eu resolvi correr. Quando estava 5 segundos que a gente começou a correr, cruzou um raio próximo, muito próximo, nuvem. Então ele não caiu naquele ponto, mas ele cruzou e neutralizou as cargas. Aí o cabelo deles caiu imediatamente, mas foi por um triz. Aquele raio, o Steep Leader que estava cruzando o céu e rompendo de elétrico, por um acaso ele resolveu fazer um caminho para uma nuvem. Mas ele poderia muito bem descer para aquela cruz e fritar a gente. Mas isso daí, ainda estou vivo para gravar esse vídeo. Se você gostou dele, dá um like aí e escreve nos comentários alguma dúvida, alguma coisa, curiosidade que você sabe a respeito de raios. Eu respondo todos os meus comentários. E se inscreve no canal e liga a notificação, que é aquele sininho que fica do lado da inscrição, para você receber a notificação dos próximos vídeos que vai sair. Até a próxima, pessoal!